E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, continuando o nosso estudo sobre geometria analítica, nós vamos estudar sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano, certo? Então, iniciando, já estou mostrando aí esse plano onde estão delimitados, marcados os pontos A e o ponto B no plano cartesiano. Esses pontos são pontos genéricos. Ponto A possui coordenadas xa e ya, e o ponto B possui coordenadas xb e yb, certo? Então percebam que ao prolongar aqui esse tracejadozinho do xb, certo? Eu vou estar formando aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui o meu ponto A, o meu ponto B, e eu vou ter formando aqui um triângulo retângulo com um ângulo reto aqui nesse cruzamento da altura da ordenada YA com a abscissa XB. Então, isso aqui vai ser um triângulo retângulo. E a distância entre os pontos A e B, eu digo que essa semi-reta que liga os pontos A e B. Então, isso aqui, esse segmento AB, eu chamo de distância entre os pontos A e B. Se isso aqui está formando um triângulo retângulo, então aqui desse espaço do ponto A até chegar aqui no ângulo reto, esse espaço vai ser simplesmente a proporção entre a abscissa XB menos a abscissa XA. Esse aqui eu chamo de XB menos XA. Isso é um dos catetos, certo? E o outro cateto aqui vai ser quem? Vai ser YB menos YA. Então, esse lado aqui eu chamo de YB menos YA. E a distância entre A e B, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser o segmento AB, certo? Então, pessoal, se eu aplicar aí nesse triângulo retângulo um teorema que já é bem conhecido de vocês, no caso o teorema de Pitágoras, eu posso determinar a distância entre esses pontos A e B baseado nas coordenadas dos dois pontos, certo? Então, como é que ficaria isso? Quem é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se o AB aqui, que é a distância entre A e B, é a minha hipotenusa, e os dois catetos são xb menos xa, yb menos ya, o que eu vou ter? Vou ter que a hipotenusa aqui é AB ao quadrado é igual a esse cateto aqui, que é xb menos xa ao quadrado, mais esse outro cateto, que é yb menos ya ao quadrado. Então, isso aqui eu estou aplicando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que, se eu quiser descobrir só esse valor de AB, sem ele estar elevado ao quadrado, o que eu posso fazer para eliminar esse quadrado aqui? Colocar a raiz em ambos os lados da igualdade. Então, o que eu vou ter? Raiz quadrada de AB ao quadrado é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa raiz aqui do AB, eu posso cancelar com esse expoente 2. Então, aqui desse lado esquerdo da minha igualdade, eu vou sobrar somente com o AB. Então, eu tenho que o AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, já posso dizer que isso aqui é a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular a distância entre dois pontos A e B quaisquer marcados no plano cartesiano. Isso baseado nas suas coordenadas, que são coordenadas do ponto A, xa e ya, e coordenadas do ponto B, xb e yb. No entanto, eu não gosto de usar essa denotação simplesmente por AB. Eu gosto de marcar como DAB, ou seja, a distância entre os pontos A e o ponto B será igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, se eu tenho dois pontos, quero determinar a distância entre eles, basta que eu pegue suas coordenadas e aplique nessa relação que nada mais nada menos é do que uma utilização do teorema de Pitágoras. Então, para ficar mais claro, vamos lá responder alguns exemplos. O meu exemplo 1 está dizendo aí o seguinte: calcule a distância entre os pontos A de coordenadas menos 3 e 2 e o ponto B de coordenadas 1 e 5, certo? Então, só relembrando, pessoal, aqui no meu ponto A, o menos 3 é o x do A, o 2 é o x, aliás, o y do A. E aqui no meu ponto B eu tenho o xb e o yb. Pegando a fórmula da distância entre os pontos A e B, tenho que a distância entre A e B é dada por xb menos xa ao quadrado. Ó,
Atenção para isso, eu vou pegar sempre aqui, nesse primeiro parêntese, a primeira coordenada do B, que é o xb, menos a primeira coordenada do A, que é o xa. No segundo parêntese, eu vou pegar a segunda coordenada do B, menos a segunda coordenada do A, ou seja, yb menos ya. Então, aplicando isso aí, o que eu vou ter? Quem é a primeira coordenada do B? É 1, não é isso? Então, eu vou ter 1 menos a primeira coordenada do A, que é menos 3. Então, eu vou ficar com 1 menos 3 elevado ao quadrado. Mais, quem é a segunda coordenada do B? 5. Menos a segunda coordenada do A, que é 2. Então, eu vou ficar com 5 menos 2 elevado ao quadrado. Esse menos e esse menos aqui, menos com menos dá mais, né? Então, mais 1 eu sei que é igual a... Aliás, 1 mais 3 eu sei que é igual a 4, não é isso? Então, eu vou ficar aqui com 4 ao quadrado. Mais 5 menos 2 é igual a 3. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado. Resolvendo agora esses quadrados, essas potências de 2, eu vou ter o quê? Que 4 ao quadrado eu sei que é igual a 16, mais 3 ao quadrado que é igual a 9. 16 mais 9 eu sei que dá igual a 25. Então, eu vou ter que a distância entre A e B é igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? Todos nós sabemos que é igual a 5. Então, eu posso dizer simplesmente que a distância entre esses dois pontos, A e B, é igual a 5 unidades. Por que eu não coloquei nenhum tipo de unidade aqui, nem centímetro, nem metro? Porque a minha questão não deu em qual unidade esse plano está especificado, não especificou a unidade de medida do plano. Então, eu vou dizer que é simplesmente 5 unidades de comprimento, certo? Então, o exemplo 1 era isso, basicamente isso, só aplicar a formulazinha e encontrar a distância entre os pontos A e B. Aqui no meu exemplo 2, para a gente fechar, está pedindo para calcular a distância entre os pontos C, 3 e 2, e o ponto D, 7 e 4. Então, pegando a mesma formulazinha, só que agora não mais a distância de A e B, mas sim a distância de C e D, que eu mudei a denotação dos pontos, eu vou ter que essa distância vai ser igual a raiz quadrada, lá seria xb menos xa, né? Como é que eu tenho o ponto C e o ponto D? Eu vou colocar xd menos xc e yd menos yc, certo, pessoal? Então, aplicando isso aí, eu vou ter, quem é a primeira coordenada do D? É o 7. Então, eu vou ter 7 menos a primeira coordenada do C, que no caso é 3. Então, eu vou ter 7 menos 3 ao quadrado, mais a segunda coordenada do D é 4. Menos a segunda coordenada do C, que é 2. Então, fazendo agora essas subtrações, realizo primeiro as subtrações, eu vou ter o quê? 7 menos 3 é 4, então eu vou ficar com 4 ao quadrado, mais 4 menos 2 é 2, eu vou ter 2 ao quadrado. Resolvendo agora esses quadrados, 4 ao quadrado eu sei que é 16, 2 ao quadrado eu sei que é 4, então eu vou ter 16 mais 4. Somando 16 com 4, eu vou ter que a distância entre C e D é igual a raiz de 20. No exemplo anterior, nós tínhamos raiz de 25. Então, 25, como tinha raiz exata, que era 5, foi simples. Mas nesse caso, eu tenho raiz de 20. 20 eu sei que não tem raiz exata. Eu vou deixar dessa forma? Aí eu vou ter que analisar caso a caso. Nesse caso, o 20 dá para fatorar? Ele é divisível por 2? Então vamos ver se dá para fatorar esse 20. Fazendo um risquinho aqui na lateral, pego o 20. Se ele dá para dividir por 2, 20 dividido por 2 dá igual a 10. 10 dá para dividir por 2 ainda? Tá assim. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 não é mais divisível por 2, é divisível apenas por 5. Então, 5 dividido por 5 dá igual a 1. Se eu cheguei no 1 aqui, eu já terminei a minha fatoração. Então, o que eu vou ter agora? Organizar isso aqui. Porque desse lado direito aqui dessa minha linhazinha, eu tenho 2, 2 e 5. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado, né? Vezes 5. Se eu fizesse 2 ao quadrado, dava 4. 4 vezes 5 dava 20. Eu voltava para o mesmo número, certo? Então, isso aqui é a forma fatorada do 20. Então, pego essa forma fatorada e vou colocar lá dentro da raiz. Eu vou ter raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Eu posso quebrar isso aqui em duas raízes diferentes. Posso escrever isso como sendo raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Mas como eu tenho aqui 1
um número elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, então essa raiz com esse expoente vão se anular. Sobrou só quem? 2, né? É isso? Sobrou apenas 2 vezes raiz de 5, ou simplesmente 2 raiz de 5. A distância entre esses pontos C e D vai ser igual a 2 raiz de 5. Então, sempre que esse resultado não tiver raiz exata, vocês vão ver se dá para fatorar. Se der para fazer essa fatoração, vocês fazem. Se não der para fazer a fatoração, se o 20 não fosse possível de ser fatorado, certo? Então, eu já parava com a resposta da minha questão aqui, porque isso não teria mais como eu mexer. Mas como é possível fatorar, eu vou ter que fazer até chegar nessa forma aqui, escrever o 2 raiz de 5, ok? Então, pessoal, era isso. Um abraço e até a próxima aula.